Você ainda tá tentando agradar... Você ainda tá tentando agradar todo mundo na tua equipe ou os teus clientes? Talvez, e só talvez, seja por isso que ninguém te respeita. A real é que ser boazinha demais pode estar sabotando o que você entende por autoridade. E isso não tem nada a ver com terninho, com roupinha bonita, com mindset, com high ticket ou com nada do que o valha. E no marketing digital, onde as decisões elas precisam ser ágeis e também estratégicas, isso te afasta do que realmente importa: resultado. Nesse vídeo, eu quero te ensinar como sair desse ciclo e construir respeito e autoridade como uma líder do mercado digital. Vem comigo? Caralho, a vinheta! Ser boazinha não é virtude, é uma armadilha. E só um parênteses rápido aqui, por que eu tô flexionando o gênero? Eu acho que eu quero botar isso no vídeo, pode deixar isso no vídeo como bastidor aqui. Por que eu tô flexionando o gênero? Porque 72% do nosso público é feminino, irmão. Tipo assim, eu tenho que jogar o jogo, né? Eu falo tanto de usar os dados e aí, tipo assim, pô, você, homenzinho, que tá magoado, ai meu Deus, ele parou de falar comigo. Irmão, o jogo é jogado, tá ligado? Mas se você segue a gente, você é um ser humano capaz de entender por que eu tô flexionando o gênero, né? A gente tá falando de marketing aqui, então tá tudo bem aqui eu usar o gênero feminino, beleza? Valeu? Valeu então. A palavra boazinha, ela parece um elogio, mas na verdade ela é uma armadilha. Sabe aquela coisa tipo assim, ai, fulana é tão boazinha, ai, fulana é tão legalzinha. Isso é uma maneira muito clara de você minimizar o impacto e a capacidade das pessoas também de conseguir pensar. Essa boazinha, ela normalmente se manifesta quando você aceita prazos absurdos, quando você não confronta ideias ruins e quando você se sobrecarrega para demonstrar comprometimento. Porque a gente cresceu sendo ensinado assim, né? Tipo, a pessoa que trabalha de verdade é a pessoa que tá atolada, que tá comprometida, que ela tá tipo assim, meu Deus, eu não aguento mais, eu tô trabalhando muito, mas ó, eu tô trabalhando muito, como se isso fosse uma virtude. Spoiler, não é. E aqui eu queria trazer uma frase que tá dentro do que a gente entende por Projeto Zen, que é esse novo projeto que a gente está iniciando justamente para te dar essa tranquilidade. Se você quer saber mais, tem um link aqui na descrição para você comprar, custa só R$47, mas não tá na hora do pitch, editor. Porra, editor, não tá na hora do pitch. Não deixa eles saberem que é pra clicar na descrição, pagar R$47, ter 4 horas de aula comigo pra organizar a vida deles e a rotina ficar muito mais zen. Olha só como tudo combina no final das contas, tá vendo? Se o cara estiver na TV, ele pode ler o QR Code que o editor vai deixar aqui. Mas não é agora, cara. Para de falar que ele tem que ler o QR Code pra poder ler o negócio e comprar um projeto Zen, cara. É R$47 só. Ele não vai nem pensar, no brain decision. Não sei nem falar como é que fala essa palavra. Mas você só lê o QR Code se você quiser. E eu nem sei se o editor já colocou, porque não era pra ele colocar agora. Mas se ele colocou, eu vou descontar do salário dele. R$47. Mas a frase é a seguinte. Editor, eu posso ler aqui? Você vai botar aquela voz emocionante pra mim? Liderar é deixar de querer ser o herói para se tornar o maestro. Puta! Eu falei que não ia gritar, hoje eu me empolguei. Agora já era, esquece. Meu irmão, essa frase aqui é canetada estilo Tony Robbins, tá ligado? Philip Kotler, Jair Messias... Não, já... Não, parou, chega de bagunça, leva a sério, cara, trabalha aqui, gente, vambora. Você como maestrina não tá ali pra tocar todos os instrumentos, você tá pra garantir que cada músico da orquestra saiba a sua parte, entre no tempo certo e juntos entreguem uma grande sinfonia. Agora tu podia botar a música clássica que não vai derrubar os direitos autorais do vídeo, né, tipo, bota aí um código. Então, essa lógica de hiperprodutividade, que a gente tem que fazer tudo sozinho, que a gente tem que estar sempre atolado de trabalho e tal, e essa coisa também do deixa comigo, que eu tenho que fazer tudo sozinho, isso parece muito virtuoso, mas até a página 2, porque na verdade isso é muito mais desespero disfarçado de virtuosidade, concorda comigo? O respeito como profissional, ele só nasce quando a gente tem clareza, e eu queria muito falar clareza estratégica para ver se você dá atenção, mas eu não vou fazer isso não, tá? O respeito profissional, ele não vem de querer agradar a tudo e a todos a todo momento, mas sim de ter clareza sobre o que você entrega, quais são as regras do jogo que você está disposto a seguir. Nós, pessoas que sabem ter essa clareza ou sabem se posicionar, a gente tem que ter a capacidade de dizer não. Mas esse não, ele tem que vir junto de uma lógica de saber delegar e fundamentalmente de saber aonde a gente quer chegar. Isso vale para social media, para dono de agência, para creator, para influenciador, menos para editor de vídeo. Essa raça aí, essa daí não merece, tipo, moral nenhuma. Isso serve para qualquer liderança digital. Os maiores erros de gestão que eu vejo hoje, na maioria dos meus alunos e até dos clientes que a gente atende, vem de quem acha que precisa provar que consegue fazer tudo. Vamos combinar uma coisa aqui, eu e você, a partir de agora, a gente tá na média.
A gente não é excepcional. E, mano, é libertador entender que você não é excepcional e nem precisa ser excepcional em tudo. Você pode ter uma coisa ou outra, um lampejo ou outro ali que, irado, você se sobressaiu. Mas, no geral, a gente é nota 6 ou 7 no máximo e tá tudo bem. Isso é maravilhoso, é libertador. Tenta fazer isso. O cliente, ele respeita sim quem resolve, mas ele respeita mais ainda quem entrega. E isso só acontece quando você consegue atuar minimamente como estrategista e não como uma bombeira que tá sempre apagando incêndio o tempo todo e tá ali sempre disposta a responder, a fazer e acontecer. Mas, Hector, existe técnica ou prática para ser respeitado sem ser babaca? Existem maneiras práticas e até científicas de você expor suas ideias sem parecer um babaca, fazendo que as suas ideias sejam compradas de uma maneira muito mais fácil e direta. Existem 7 táticas de deixar suas ideias irresistíveis para qualquer liderança, seja cliente, seja chefe, seja esposo, seja esposa, primo, prima, ficante, labubu. Me fala uma outra coisa, bebê reborn, sei lá o que você quer aí, mandar ou expor suas ideias ou vender suas ideias. Mas eu vou pegar só algumas delas, tá? Se você quiser mais, você vai ter que comentar aqui e nos comentários eu te respondo, porque também a gente tem que fazer uma troca de engajamento aqui, que a gente não é bobo. A primeira pode ser muito boa. Na verdade, a maioria dessas ideias que eu quero expor aqui, elas parecem ser muito bobas de uma linha geral, assim. Elas parecem, pô, mas isso é óbvio. Calma, é óbvio. Mas não é porque é óbvio que é fácil. A primeira grande tática que a gente tem aqui para vender as ideias é adaptar a linguagem ao público. Falar a linguagem do cliente ou do chefe, e isso passa por um ponto muito sensível que a gente não se toca, que é entender o que motiva as pessoas a pensarem o que elas estão pensando. O que motiva as pessoas a sentirem o que elas estão sentindo. Muito, e eu já falei disso em outro vídeo aqui, editor, bota no card o vídeo que a gente fala de como lidar com um cliente que não aparece, por favor. Mas eu já falei disso nesse vídeo. Muito dessa cobrança, muito dessa hiperexposição que os clientes esperam da gente vem de insegurança, de achar que a gente não está fazendo o nosso trabalho. Então, uma vez que eu entendo quais são os norteadores dessas pessoas, desses chefes, lideranças, dessas pessoas que trabalham com a gente, uma vez que eu entendo quais são os norteadores que fazem eles conseguirem pensar, eu consigo adaptar a minha linguagem para eles. E quando eu consigo adaptar, eu consigo falar de uma maneira muito mais clara, muito mais rápida, de uma maneira que seja muito mais fácil de ser entendível. E isso conversa muito com a segunda tática, que é mostrar o problema em dados, mas fundamentalmente apoiar essa empatia, não só na sua opinião. Não é só tipo, cara, eu acho que essa garrafa tinha que ser vermelha, eu acho que esse microfone tá mal posicionado, eu acho que essa luz não tá legal. A gente tem sempre que tentar trazer a coisa factual. A gente tem sempre que tentar tirar do subjetivo. Porque o subjetivo, ele é subjetivo, ele abre margem para que as pessoas entendam diversas coisas. E a gente tem sempre que trazer algo com mais clareza. Por exemplo, a gente está passando por um momento, aqui na Coco, em que a operação, ela beirou o caos. Porque chegaram muitos projetos novos, tem lançamento de curso novo, tem tudo isso, tem muita coisa acontecendo aqui na agência nesse exato momento. Eu já falei disso em vários vídeos, que a gente está reformulando o modelo de negócio, a gente está se enxergando de maneira diferente e tal. Dentro desse caos, é normal que exista um período de acomodação, em que muitas coisas estão acontecendo e tudo parece que, tipo assim, cara, ninguém vai dar conta que não sei o que e tal, até as coisas se encaminharem para a solução. Tem uma frase que eu não sei bem se é a maneira certa de falar essa frase, mas eu acho que ela é importante a gente compartilhar aqui, que diz o seguinte: o que tem solução, se solucionará. O que não tem solução, solucionado está. Então, a partir do momento em que eu entendo que existe um momento de acomodação no meio desse caos, que existe um momento em que tudo parece estar saindo do controle, mas as coisas vão se concentrando e vão se argumentando e vão se aglutinando ali novamente para poder entrar nos eixos, a gente precisa ter uma comunicação muito clara, mas principalmente empatia com as pessoas para entender que elas estão mais cansadas, para entender que às vezes elas vão precisar de um puxão de orelha para que as coisas aconteçam. É normal, mas isso só pode ser feito se você tiver essa clareza de o que você quer e aonde você quer chegar. Alinhamento de expectativa, no final das contas, é isso. Se você não souber quais são as minhas expectativas, eu não souber quais são as suas, a gente nunca vai dar match, porque vai sempre ficar achando, poxa, o editor não editou o vídeo do jeito que eu queria, mas também eu não falei pro editor como eu queria que o vídeo fosse editado, ele não pode adivinhar. Eu não sou aquilo que tá na minha cabeça, eu sou aquilo que eu faço as pessoas sentirem daquilo que eu falo. Eu já falei isso várias vezes, isso é um mantra de vida pra mim, e eu vou continuar repetindo quantas vezes eu quiser, porque o canal é meu, você tá assistindo aqui porque você quer, mas continua assistindo, deixa teu like também, compartilha aí, dá aquela engajada, por favor, né? O terceiro ponto é a gente tentar sempre, dentro dessa lógica, traçar um caminho. Não adianta a gente só ter a ideia, não adianta a gente só ter, tipo assim, a opinião, se a gente não trouxer o caminho ou um plano para que as pessoas consigam chegar lá. A ideia, ela é muito boa de ser dada, mas a ideia, ela necessita de contexto também. A gente precisa ter o contexto certo na hora de comunicar as nossas ideias, porque acontece muito, e isso acontece com muita frequência, normalmente você ser a pessoa mais empolgada da sala. Você acabou de chegar num projeto, você acabou de chegar numa agência, você acabou de chegar numa empresa, você acabou de chegar, sei lá,
lá onde. E, cara, você tá cheio de ideia, porque você tá fresco, você não tá viciado com aquela visão que tá acontecendo naquele momento. Então você vai, e você dá ideia, e você faz, e acontece, e as coisas não andam. Por quê? Porque dar ideia é muito fácil. Dar ideia é muito fácil porque não é o teu que tá na reta. Dar ideia é muito fácil porque não é você que vai arcar com as consequências dessa ideia que tá dando errado. Então a gente tem que ter cuidado com isso também na hora de se comunicar. A ideia, ela é muito boa, mas é importante que ela venha junto de um Mac. O que é o Mac, Zé? Eu posso pedir para tu colocar aqui? Eu vou printar e vou pedir para tu colocar aqui depois. Mas o Mac é um framework que a gente usa aqui para absolutamente tudo, que a gente chama de Mac porque o M é de metas, o A de audiência, o C de criativo e o outro C de canal. Então é M-A-C-C. Vai aparecer aqui na tela, o meu editor vai colocar aqui bonitinho M-A-C-C e ele vai colocar cada uma das coisas que significa. Mas a partir do momento que a gente começa a expor as ideias, a fazer os projetos dentro de um framework como esse, tá muito claro quais são os objetivos e quais são as percepções que a gente tem que apoiam essas metas, para que não fique algo solto. É muito importante que a gente faça isso em todo santo projeto. Sabe por quê? Porque você tira a subjetividade, você começa a ter margem para argumentar e isso torna tudo muito mais fácil. E o último, mas não menos importante, esse aqui é a dica mais boçal, mas eu acho que é a dica mais importante que eu posso dar hoje. Encontre o momento certo de falar. Crie um ambiente para que você consiga fazer isso. Não tem muito o que ficar inventando aqui de falar quando que é o momento certo. O momento é certo, tem muito feeling também. Mas é importante que você tenha o momento certo. Por exemplo, cara, eu sou botafoguense. O Botafogo tá voltando. O Botafogo tá voltando. Não sei quando é que você tá vendo esse vídeo aqui. Provavelmente a gente vai estar no meio do Mundial ali e tal. Ou se você tá vendo esse vídeo em outro momento, talvez a gente já tenha sido campeão mundial e aí eu esteja radiante e tal. Mas jogo de Libertadores eu fico muito tenso com o Botafogo. Se você chegar pra mim no dia do jogo para dar uma ideia de como que a gente tem que mudar o escudo do Botafogo, cara, muito provavelmente eu não vou aceitar essa ideia de primeiro, sacou? Então, tem momentos e momentos, você tem que saber ler as pessoas. Na negociação, tem um termo que eles chamam de rapport, que é justamente você ter aquela conversa fiada. Esse termo vem do francês, se eu não me engano, tá? Eu não lembro bem aqui agora. Eu poderia pesquisar para você, mas eu não quero quebrar o meu fluxo de pensamento. Editor, se você quiser colocar aqui um printzinho do Wikipedia aqui pra galera entender o que é rapport. Eu acho que o termo é francês, se não for, tu me corrige aqui também, por favor. Mas esse termo, ele fala justamente dessa conversa solta que você tem que ter no início de qualquer relacionamento, de qualquer diálogo, de qualquer negociação, justamente para que você consiga criar essa empatia com o público e conseguir fazendo isso. Então, façam um rapport. Aprendam a entender a hora certa de se comunicar. Hector, tem um segredo? Tem uma fórmula? Cara, eu queria muito dizer que tem, mas conta muito com o seu bom senso. E o meu bom senso é diferente do seu, então não tem muito como eu te falar qual que é o momento certo para falar. E isso tudo é gestão, isso tudo é liderança, isso tudo é clareza, e isso tudo é tirar esse estigma de ser boazinho. E posso dar um spoiler aqui, Estou? Tu vai deixar agora em preto e branco e tal, vou fazer aquele bipzinho e tal. E isso é o que o Projeto Zen também te ensina. Por R$47, agora é a hora da publi, agora é a hora da gente fazer a chamada. Não é a hora ainda, mas R$47, lê o QR Code que o editor já colocou aí e vai ficar fixo no vídeo inteiro agora. Mas, brincadeiras à parte, o Projeto Zen, ele é um projeto também feito para formar lideranças de verdade. O Projeto Zen, ele é para quem tá cansado de apagar incêndio e quer de fato começar a ser a maestrina dessa organização, desses projetos. Ele é um processo prático, direto ao ponto, voltado para quem quer parar de seguir fórmulas e começar a pensar com essa mentalidade de gestão, de gestor, porque invariavelmente em alguma da sua carreira você vai precisar dessa skill, você vai precisar ser esse gestor. Você aprende a estruturar as campanhas? Sim, mas você aprende a liderar pessoas, a entender negócios e fundamentalmente a como comunicar com clareza isso tudo. Tudo isso com começo, meio e fim, sem depender do caos criativo. Quem tá falando isso é alguém que para criar funciona muito no caos. Se você quer deixar de ser boazinha no marketing, nos teus negócios, na tua agência, nos teus freelas, aonde quer que você seja, aquela pessoa que todo mundo gosta, mas no fundo ninguém respeita, e começar a se posicionar de fato como uma liderança estratégica, com clareza, com autoridade e fundamentalmente com resultado, o Projeto Zen é pra você. Comenta aqui nesse vídeo o que mais te pegou de tudo isso. Fez sentido pra você? Você tem algum caso, você quer compartilhar com a gente aqui nos comentários alguma situação que você passou que ser bonzinha demais te prejudicou? E se você quiser saber mais sobre o Projeto Zen, o link tá aqui na descrição. E claro, eu não preciso deixar de pedir para você se inscrever, deixar o like, compartilhar esse vídeo e me ajudar a voltar aqui de uma maneira cada vez mais zen para que eu possa ficar abrindo esses segredos para você. Posso contar contigo?